Salve, salve, rapa! Quem vos fala aqui é Fabiano King. Estamos aqui na nossa segunda mensagem. Daremos continuidade então ao capítulo 13 de Juízes, que nós iniciamos na nossa outra mensagem. Novamente nós retomaremos a situação sobre caráter. E olha que coisa maluca, que coisa realmente o que aconteceu com Sansão. Se você acompanhou a primeira mensagem, você vai entender de forma melhor o que eu vou dizer agora. Se você não, volte lá e assiste então a primeira mensagem. Mas eu quero começar a dizer uma situação. Mas antes disso, assista esse trecho, que é uma sketch que foi feito pelos meus amigos, que são atores, falando sobre caráter, sobre postura. Assiste primeiro. Ai, qual o problema? Nariz é meu? Vai ter festa sim. Quer convite? Quer convite? A comida aqui é melhor do que o que você faz pra gente em casa. Bom dia. Bom dia. Assim, bom dia, bom dia. Ai, hoje o culto, hein? Parece que não fluiu, né? Tá meio estranho. Ai, nem cantar a música que eu gosto. Eu não sei o que esse pessoal tem de ficar colocando essas músicas meio esquisitas. Ei, cadê os pratos? Ai, ajuda, pega aí, já pegou a bebida? Já peguei. Tá aqui. Ai, só reclamo, só pedir. Ah, e a palavra, hein? Nossa, ele enrolou, demorou demais. Nunca vi demorar. Na verdade, eu já vi, você demora com a comida. Mas, misericórdia, né? Então da próxima vez você faz a comida. Vai orar? Então, tudo bem. Vou orar, né? Vamos orar. Deus, obrigado por esse alimento. Perdoa a minha digníssima aqui, que ela não sabe o que fala, né? Amém. Obrigado. Vamos comer? Não, pode servir. Por que pode servir? Você não vai comer mais? Vai, serve primeiro. Você não vai comer? Você não tá com fome? Não tava com pressa? Não quero mais comer. Você só me enche, hein? Além do culto ser nem vou falar o que foi. Olha, ainda é isso, viu? João. Manuel, como tá as coisas? Como tá o negócio? O que você acha que tá ocorrendo? Você conseguiu bater a meta desse mês? Olha, cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu tive que dar um jeitinho aqui e ali, tive que fazer uma batota, cara. Porque não tava conseguindo direito, então espero que o chefe não fique sabendo. Porque se ele ficar sabendo, a gente vai ser despedido. Não, tá tranquilo então. Sério não mesmo? vou contar não. Ó, nada. Tem ainda aqueles orçamentos lá que tava lá em cima, lá, pedi uma nota ali. Sim. Eu tive que encobrir umas coisas. Nossa, pra ver. Mas ó, tá batota. Tá tudo tranquilo. E ó, patrão. Chegou. Então, silêncio total. Bom dia, patrão. Opa. Como é que tá? Olha, eu vou pra igreja. Meu marido vai pra igreja. Cozinho pra ele, faço um monte de coisa pra ele. Ele faz um monte de coisa errada no serviço. E o caráter não mudar, gente, como pode? Não dá. Vou ter que pedir o divórcio. Assistiram o vídeo? E aí? É mais ou menos isso que acontece, não é? A pessoa tem uma vida dupla.
Mas se você que não é cristão, que não frequenta nenhuma igreja, mas diz assim, pera lá, isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver sim. Porque caráter, ele independe da religião. O caráter, ele tem que proceder realmente de cada indivíduo. Nós sabemos quais são os nossos direitos e os nossos deveres. E nós temos que zelar por ele. Nós temos que cumprir por ele. Nós temos que fazer valer realmente a nossa palavra. Nós tivemos uma educação nos nossos lares. E nós temos que fazer valer a nossa educação. Sansão foi um homem que foi doutrinado, que foi ensinado desde a sua infância para ser conduzido aos caminhos do Senhor. A entender realmente quem era Deus na vida dele e na vida do seu povo. Sansão foi escolhido para ser o libertador. Ele foi escolhido para fazer a diferença. Mas o que Sansão fez com essa diferença? E aí a gente faz essa junção a esse vídeo que nós acabamos de assistir agora, a essa sketch de pessoas que já têm uma corrupção dentro do seu corpo, já tem uma corrupção dentro do seu ser, e em que as pessoas já não estão ali de coração aberto para receber algo novo e algo diferente. Então as pessoas que vão à igreja muitas vezes, que não têm um coração aberto para a mudança de Cristo, para ser transformada por Cristo, então começa aí uma vida de mentira. Mas isso não é só para cristão, porque ali a gente enxerga realmente que era uma questão de uma igreja, era uma questão também familiar, era uma situação também de trabalho. E um desabafo no final de uma mulher cansada de não enxergar mudança na vida do seu marido. A mudança, ela acontece quando nós nos colocamos querendo realmente esse algo novo. Essa mudança que pode realmente acontecer nas nossas vidas. Vamos lá então, Juízes capítulo 13. Abriu aí? Dá tempo. Se você não leu, como nós mencionamos na primeira mensagem, leia, ainda há tempo. Dá uma pause, leia lá capítulo 13, segue aí um pouquinho da vida de Sansão. Sansão foi um homem realmente designado para liderar, designado por Deus para ser bênção para uma nação. Mas foi um homem que foi se perdendo ao longo da vida. Como eu já mencionei no primeiro vídeo, na primeira parte dessa mensagem, talvez nós se perdemos em algum ponto da nossa vida, mas é momento de nós retratarmos. Sansão, ele foi projetado para libertar um povo, ele foi projetado para ser vencedor, mas foi se deixando aos luxos da vida. Gente, tem um ditado que diz o seguinte: primeiro a obrigação, depois a diversão. Quando nós invertemos a ordem desse fator, nós colocamos a diversão primeiro, talvez não tenhamos tempo depois para a obrigação. E qual é a nossa obrigação? Independente se você é cristão ou não, você precisa ter caráter. O seu pai e sua mãe te ensinou o que era certo. Talvez você não foi criado pelos seus pais, mas aquele que te criou, aquele que foi ali tutoriando a sua vida, foi mencionando o que era certo e o que era errado. E o que você assimilou disso? Muitas vezes você quer ser tratado de um jeito, mas trata as pessoas de um outro. Então aprenda uma coisa, isso é um segredo que eu vou revelar agora. Quer ser tratado com amor? Trate as pessoas com amor. Quer ser tratado com respeito? Trate as pessoas com respeito. Voltando novamente ao caso de Sansão. Sansão foi criado com amor, Sansão foi criado com atenção, Sansão foi doutrinado então em toda a cultura judaica. Até então os hebreus já tinham uma tradição e Sansão ali já foi doutrinado, já foi ensinado. E o que ele fez com isso? Um outro detalhe, ele era nazireu desde nascença. Ele não podia cortar cabelo, ele não podia ser dado a bebidas fortes, ele não podia estar perto de coisas imundas, coisas que eram impuras. Um outro detalhe também, Sansão, como ele foi um homem consagrado para fazer diferença, mas além de tudo, ele era um homem. Ele era de carne e osso, ele tinha pensamentos e sentimentos. E ele foi traído pelos seus sentimentos. Eu quero dizer uma coisa, muitas vezes nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Mas é tempo de nós voltarmos atrás e resgatar realmente o que nós temos, que veio de nascença, que é o nosso caráter. Talvez você não tenha posses, talvez você não tenha casas, não tenha carro, não tenha nada, mas você tem um nome a zelar, você tem um nome a prestar. E eu gostaria que você valorizasse o seu nome.
começasse honrando o seu nome. É uma coisa até interessante isso, mas quando nós entendemos que nós precisamos nos honrar, nós estamos automaticamente honrando a Cristo. Então Sansão ele se perde em um determinado ponto. Sansão ele vai ter com mulheres, com prostitutas. Sansão depois conhece Dalila e começa a ter uma vida de mentiras, uma vida de enganos, uma vida realmente que não era do agrado de Deus. Talvez você fale assim, mas olha King, eu não sou cristão, o que tem a ver essa mensagem comigo? O seu caráter, como eu já mencionei, ele foi ensinado lá atrás, porque os psicólogos falam que uma criança ela tem a sua parte maior de aprendizado dos 3 aos 7 anos de idade. Então, nesse período é onde nós temos que repetir realmente pedagogia sobre pedagogia, ensinar para os filhos, ensinar ali para quem nós estamos criando o que é certo ou errado, e tem que repetir às vezes, muitas vezes. A criança muitas vezes, elas nos desafiam. Por exemplo, você fala assim, não mexa aqui. A criança fala, não pode mexer? Não, não pode mexer. Você sai, a criança sai, dá 5 minutinhos, ela vai lá e começa a mexer. Aí você volta lá e fala, não pode mexer, não pode mexer, não pode mexer. Passa um período, você volta de novo, ela está ali mexendo. Só que tem muita gente que perde a paciência e começa a bater na criança. Tem muita gente que começa a gritar com a criança. Isso não resolve. Criança se ensina realmente sendo ali, buscando, inculcando na cabeça dela, isso é errado, isso não pode. Se você não teve isso, é momento de você realmente pedir a Deus para que você possa ser curado e tratado dessa situação. E pedir ajuda, peça ajuda. Mas se você teve isso e agora não sabe como mudar a sua vida, está realmente com uma vida de Sansão perdida, é tempo de realmente retomar a sua vida. Então Sansão continuou uma vida meio enrolada, uma vida meio perdida. E aí Sansão conhece Dalila. Dalila então, envolvida com os filisteus, persuadida pelos filisteus, começa então a sondar Sansão para que ele revele a ela toda a sua força, qual a origem da sua força. Sansão começa a entrar num outro patamar, num patamar de mentiras. Começa então a enganar. Mas um detalhe, que em todo tempo Deus esteve com Sansão. Até mesmo nos erros, Deus estava com Sansão. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, diz o seguinte, que o sol nasce para justos e injustos. Então, a chuva também desce para justos e também para injustos. E Deus, de certa forma, continuou a abençoar a vida de Sansão. Como Deus também tem nos abençoado, tem conduzido as nossas vidas, e isso é fantástico. Deus não se esqueceu do seu amor para conosco. Deus ele é fiel, a palavra dele continua sendo fiel. E Deus continuou com a sua fidelidade com Sansão. E ele fez a primeira mentira, a segunda, até que ele revela a origem da sua força, do seu poder. E aí, uma vez que perdeu os cachinhos dourados, meu irmão, acabou a força, acabou a glória, escravidão. E aí que eu retomo a primeira mensagem, quando eu falei sobre os projetos. Sansão provavelmente tinha vários sonhos, várias metas, vários projetos. Mas ali ele é escravizado, os seus olhos é vazado e toda a visão que ele tinha física ele perdeu, e seus sonhos que poderiam ser de um libertador passa a ser de um escravo, a rodar então um moinho. E todos ali avistando Sansão, o que poderia acontecer? As pessoas falavam, esse que era o poderoso? Esse que era o forte? Né? Então Sansão passa a ser humilhado. Dia após dia, Sansão ali rodando, até que seu cabelo volta a crescer novamente. Ele faz uma oração, Deus restabelece a sua força, e ele é levado ali, é conduzido ao pináculo ali, o pináculo não, a coluna central, e Sansão ali mata mais em morte do que em vida. Detalhe importante, Sansão perdeu o seu sonho, e quando ele reconquista a sua força, todo o seu projeto de vida tinha morrido. Já não havia mais alegria na vida de Sansão. Já não havia mais aquela plenitude de quando ele era moço, crescendo ali
com o Senhor, com as coisas boas, crescendo ali, às vezes até com alguma dificuldade, mas tendo os pais, tendo o respaldo de amigos, crescendo ali de certa forma em santidade, em retidão. Talvez deve ter passado um filme inteiro na cabeça de Sansão, de tudo que aconteceu na vida dele quando ele começou a caminhar com o Senhor, dos pais contando a história, deve ter passado um filme inteiro de tudo que aconteceu. E naquele instante ali, ele gruda então na coluna, derruba e mata mais em morte do que em vida. Sansão fez inúmeras coisas, matou muitos homens com uma queixada de uma mula. Mas gente, tudo isso então termina com a morte de Sansão. Todo aquele presságio, toda aquela ideia, todo aquele projeto de um grande libertador, de uma pessoa que poderia ser a restauração naquele momento para o povo judeu, acaba se perdendo. Hoje é um tempo de nós pedirmos a Deus para que Ele restaure o nosso caráter. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei em que caminhos você tem trilhado, em que caminhos você tem buscado estratégia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem algo melhor para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E esse melhor não é uma mágica, não é essa mágica que muitas pessoas propõem. Muitas pessoas propõem uma mágica. Olha, você entrega tanto de dinheiro e Deus vai te abençoar. Outros falam, você precisa fazer uma campanha gigantesca. Outros dizem, você precisa fazer uma promessa. Outros já falam, você precisa pagar o seu karma, porque esse é o karma que tem para a sua vida. Olha, karma aí que eu tenho algo para te dizer. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou ali as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. É o que diz em Isaías 53. Então, o Senhor Ele tem um refrigério para as nossas vidas. Eu acredito que no mundo, como Ele também diz lá em João 16:33, que nós passaríamos por dificuldades e por aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se Ele explica que nós passaríamos por lutas e dificuldades, Ele também nos garante que estará conosco. Não fique sozinho. Procure um amigo. Procure alguém que você possa desabafar, alguém que possa orar com você, alguém que possa te acompanhar, alguém que possa te discipular, mas procure alguém que tenha realmente um embasamento bíblico, alguém que possa te instruir e não te destruir, alguém que vai te incentivar e não te cativar a ponto de aprisionar a tua vida. Não é isso que Cristo tem. Cristo quer que você tenha visões, que você tenha projetos e sonhos, mas que você possa realizar ele. Por mais que agora nada esteja de acordo com aquilo que você pretendeu, nada esteja realmente funcionando. Hoje é o primeiro dia de 2016. E eu gostaria imensamente que você pensasse um pouco na sua vida, pensasse um pouco de como será este ano para você. Eu gostaria que você orasse e pedisse a Deus uma estratégia. E se o teu caráter muitas vezes já não condiz, as pessoas já não acreditam na sua palavra, alguma coisa está acontecendo que não está correto, é tempo de começar a pedir perdão. É tempo de começar a acertar as vossas vidas. Eu sei que eu ri muito também na vida. Eu sei que ainda erro muito, mas eu peço a Deus a graça e nós temos que admitir os nossos erros para continuarmos da vontade de Deus. Então eu peço que você, que quer ter um ano de bênção, um ano realmente de restauração, busque ao Senhor. Que Deus possa abençoar vocês e nos vemos na nossa próxima mensagem. Fique com Deus. Jesus Cristo é o nosso santo remédio.